E aí, gente, tudo bem? Vamos embora com o nosso podcast de hoje. Gente, hoje eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou ficar menos tempo nas notícias esportivas e eu quero ouvir com vocês um trecho de três coletivas, tá? Fernando Diniz, coletiva do Fluminense, vitória importante do Fluminense. Pouquinho do Ramon Dias, técnico do Vasco, cravou, hein? O Ramon cravou que o Vasco não vai ser rebaixado, hein? Falou com convicção. Trago aqui porque eu gostei. E uma coletiva para eu me irritar, né? Uma coletiva para eu me irritar. E eu acho que o torcedor corintiano já está se irritando também. Não é só a gente que acompanha de fora, que torce pelo sucesso. Eu torço pelo sucesso do Luxemburgo. Gosto muito do Luxemburgo, nunca neguei aqui. Mas as coletivas dele e do Corinthians estão ficando cada vez mais insuportáveis, com todo respeito ao professor, né? Eu trouxe, peguei um trecho aqui da coletiva do Lucha, não vou pegar do começo, tá? Aqui eu peguei da metade já um trecho que ele fala uma coisa que para mim, gente, assim, cada coletiva que passa, o Luxemburgo ele tá pedindo a demissão dele. Ele tá assim, ó, me manda embora, tá? Eu dei até uma moral naquela coletiva pós-jogo, após a classificação na Sul-Americana, não fiz nenhuma crítica, porque o que ele falou ali gerou um mal-estar absurdo, né? E eu não quis ir por esse caminho. Eu fui pelo lado do torcedor. Mas tem hora que enche o saco, cara. De verdade, tem hora que enche o saco. Então, eu vou aqui ouvir com vocês um pouco só para me irritar um trecho da coletiva do Lucha. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou ouvir primeiro a coletiva do Lucha para me irritar, né? Primeiro. Depois nós vamos para a coletiva do Ramon. E eu fecho com a coletiva do Fernando Diniz, que agora vai para a seleção brasileira, né? Muito legal. Vai ser uma coisa diferente. Vai ser uma coisa bem diferente, tá? Vamos embora. Vamos. Bom, eu vou passar pelas notícias esportivas apenas para fazer um convite para você, torcedor, tá? Ir lá, acompanhar. Depois a gente passa pelo placar da rodada. E depois a gente termina com coletivas, tá? Então, só para primeira informação, Palmeiras chega a 12, todas as notícias do GE, tá? Deixando os créditos de antemão antes que eu me esqueça. Palmeiras chega a 12,6% de chance de título e o Botafogo segue favorito com 81,7%, né? Então, para aquele torcedor do Botafogo que ficou um pouco raivoso, que ficou um pouco desconfiado, o Botafogo não é a única equipe que vai oscilar, gente. Tá? Torcedor, o Botafogo não é a única equipe que vai oscilar. E essa era a grande chance do Palmeiras de diminuir essa distância de pontuação que ela é gigantesca, diminuir um pouquinho. O Palmeiras não conseguiu. Então, para o torcedor botafoguense, eu volto a tentar assim trazer você torcedor para aquele lado mais comedido, para aquele lado mais moderado. A gente oscila, mas todo mundo oscila, né? Todo mundo oscila. Então vamos com calma, vamos devagar, vamos dar uma moral pro Bruno Lage, tá? Vamos ver se tem mais estatísticas aqui. A probabilidade, a estatística a favor do Botafogo já foi muito maior, né? Caiu um pouquinho. Vamos lá. Chances de título aqui. Palmeiras é o que mais se aproxima em chances de título. Aí, não sei se vai ter os critérios, se vão ter os critérios aqui. O infográfico do GE é muito bom, né? 1,9% para o Grêmio, 1,7% para o Flamengo. Vamos lá, aqui na ordem, né? Até o Fluminense ainda tem uma chance, 0,8%. O Bragantino também tem. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fortaleza. Até o Fortaleza tem chance. Chance de permanência na Série A. Essa é uma informação muito importante que faz com que muitos torcedores soem frio, né? Dão aquela suadinha no gelado, tá? Então, o Cruzeiro, chance de permanência na Série A, hein, gente? Não é chance de rebaixamento, não. Chance de permanência na Série A. O Cruzeiro tá com 90,9, Internacional 80,4, Goiás 67,9, 62,3 para o Bahia. O Santos, cada rodada que passa, essa estatística cai, né? É impressionante. 50,4, Vasco da Gama 37%, América 19,3%, Coritiba 9,8%, tá? Então aqui as chances de permanecer na Série A, até o Bragantino chegaram no 100%, hein?
O Furacão, o Fortaleza, o Galo, eu acho que é 100% já. 100%. Que tá com mais de 99, né? O São Paulo, praticamente, né? 96 é quase permanência certa. O Corinthians está aqui com 93. Você pode até se perguntar, posição de tabela, que o Corinthians tem jogo a menos, né, gente? Por isso que. E eu volto a repetir, são várias e várias coisas consideradas. Tem aqui, eu acho que não tem a metodologia, né? Então, se você fica na dúvida, né? Pô, como é que é? Por que que é assim? Tá tendencioso? Já tá torcendo para alguém? Não, né? Não, gente, vamos com calma, né? Tem uma série de critérios, uma série de parâmetros, tá? Vamos agilizar. Aqui, ó, convite para você, torcedor vascaíno. O Ramon cravou que o Vasco não vai cair. Diego Aguirre diz que a expulsão do Soteldo é lamentável, foi lamentável, tá? E o próprio goleiro do Santos, tá? Comentou sobre isso. A súmula a súmula do árbitro é: faz tempo que apita contra nós. Vai se F, né? Vai se, com todo o respeito da palavra, vai se fuder, né? Cara, não dá, né? Não dá. O Soteldo é um dos caras mais importantes desse elenco santista. Não dá pra ele se destemperar dessa forma. É complicado, né? É complicado. Toma uma sapecada do América que não fez nenhuma grande exibição. Aqui sobre. Aqui a notícia do Aguirre de novo, né? Trouxe duas vezes. Maior jejum do Cruzeiro na era Ronaldo, tá? Alcançou um jejum aí. Maior jejum de vitórias, tá? Sexto jogo com o mandante, empatou com o Bragantino 0-0. Chegou ao maior jejum desde que o Ronaldo Fenômeno assumiu o controle do clube, tá? Aqui a torcida do Cruzeiro, né? A gente é corajoso, aqui chamando o time de pipoqueiro, né? É aquela velha história, né? Ronaldo foi pro jogo, pousou para fotos e evitou falar de novo técnico, ainda segue um mistério, né? Não sei por que que mandaram o Pepe embora se não tinha nenhum técnico ainda, né? Complica. Pelo menos os resultados continuam. Segue empatando, mas, né? Abel Ferreira. O Abel considerou que o Palmeiras perdeu 2 pontos no clássico, hein? Eu falei ontem que o Abel é um cara vaidoso, hein? Falou que perdeu 2 pontos no clássico. Eu vejo diferente, hein? Eu vejo diferente. Achei que foi um jogo muito truncado. Jogo aquém daquilo que se esperava de um clássico desse tamanho. Esperava mais do próprio Palmeiras. Tava um jogo meio chato, o Abel deixa para fazer as substituições no final, coloca a garotada e ele mesmo admite que poderia ter feito substituições mais cedo. Eu não condeno o Abel, não. Eu vi muitos críticos condenando o Abel. Por que não faz a substituição mais cedo e que não sei o quê. Agora é fácil falar, depois que o jogo aconteceu, mas quantas e quantas vezes o Abel já fez substituições mais cedo, colocou garotos da base e não deu em nada, né? Agora é muito fácil falar. Agora tá cheio de dono da verdade, né? A Abel tem que pôr mais os caras mais cedo, né? Eu também acho. E aqui é uma coisa que eu sempre critico. A falta de aproveitamento da base essa gestão do Abel Ferreira. Eu acho que fica cada temporada que passa, eu acho que fica cada vez mais feio. Para o torcedor, não. Para o torcedor, ele tem que ele tem que curtir esse momento que vive o Palmeiras. Agora, eu acho lamentável. A gente vê equipes como o Corinthians, por exemplo, recebendo ofertas milionárias por atletas da base. E a gente vê tantos outros clubes vendendo muito melhor que o Palmeiras, e o Palmeiras não sequer aproveita essa que é a melhor base do Brasil, né? E aí entra o trabalho do Abel. Eu acho que o Abel não sabe aproveitar a garotada da base. Ele sabe montar bom time. Isso é inegável. Ele é um dos melhores treinadores em atuação no Brasil, se não o melhor. Mas ele não sabe fazer a transição da base para o profissional. Eu volto a repetir: nenhum jogador da base do Palmeiras virou protagonista sob a gestão do Abel Ferreira. Nenhum. Ele vem recuperando o Gabriel Menino, mas o Gabriel Menino não foi revelado pelo Abel, né? Então, eu acho que isso são números importantes e que eu acho que o torcedor palmeirense tem que cobrá-lo por isso. O torcedor palmeirense tem que não cobrar contratações, cobrar sim essa base promissora. Por que o Corinthians está revelando todos os jogadores
E o Palmeiras, que tem a melhor base do Brasil, não consegue fazer isso. O que está acontecendo? Por que isso acontece? Né? Por que o Endrick perdeu tanto rendimento? Ah, porque ele já está vendido. O Vitor Roque está vendido também, gente. Né? Isso aí é o trabalho isso é o trabalho da comissão técnica. O Endrick jogou muito nesse jogo. Ah, por que ele não jogou muito o jogo passado? Né? O Abel até falou, não, aqui no Palmeiras eu não vou, na última coletiva ele até falou, eu não vou priorizar ninguém em detrimento do Palmeiras. Eu concordo com ele. Mas se ele não está sabendo capaz de potencializar o talento e a qualidade de alguns atletas, aí é um erro do trabalho dele. Aí é um erro do trabalho dele. Eu acho que dá para mesclar tudo. Eu não acho que você tem que abrir mão das suas convicções, do seu esquema tático por um jogador. Eu concordo com isso no Abel, mas se você não souber acomodar um jogador ao seu esquema tático, um jogador diferente no seu esquema tático, aí existe um problema no seu trabalho. E é isso que eu falo. Eu acho que o torcedor palmeirense deveria cobrar o Palmeiras por aproveitar melhor os seus atletas da base ao invés de cobrar contratações. Mas enfim, essa é só a minha opinião. Luxemburgo falou que o Corinthians era azarão no derby. Né? Falou mal mais uma vez, né? Falou mal mais uma vez. O Corinthians na Neoquímica Arena, o Luxemburgo fala que o Corinthians era o azarão, né? Enfim, a gente vai ouvir um trecho aqui, eu não vou me estressar de antemão. O Cássio também vem de uma miragem, né? Jogou de igual para igual. Primeiro tempo, o Corinthians. Assim, não tô falando que o Palmeiras jogou muita bola. Eu até falei que o jogo foi chato por um clássico paulista, por um derby, né? Mas no primeiro tempo, o Corinthians se limitou a se defender. Foi apenas isso. Vamos só se defender, vamos só se defender, vamos só se defender. O Palmeiras tinha uma posse de bola inerte, não acontecia absolutamente nada no jogo. Por isso que não foi um grande jogo, mas não jogou de igual para igual. Eu não sei que jogo que o Cássio tá vendo. Não sei que jogo que ele tá vendo. Se você falar que ele fez uma grande defesa e o Everton fez uma grande defesa, aí sim foi um jogo parelho. Foi um jogo de igual para igual. Mas o Corinthians deu a bola pro Palmeiras e ficou ali, se defendendo. Isso é jogo de igual para igual? Né? Eu acho que isso é muito pouco para a história do clássico e para você fazer um jogo à frente do seu torcedor. Eu acho que isso é muito pouco. Eu acho que isso é muito pobre. É muito, muito pobre. Vambora, vamos com o Diniz aqui. Criticou muito o gramado, hein? O Diniz ficou pé da vida com o gramado e o jogo foi em volta redonda, né? Se eu não me engano, criticou muito o gramado. Muito, muito. Fez duras críticas ao gramado. E tem que fazer mesmo. Acho que tem que fazer mesmo. Quando o gramado é impraticável, ele não permite situações adequadas de jogo, acho que tem que criticar mesmo. Tem que deixar a crítica mesmo, tá? Cara, gente, eu preciso. Eu queria trazer uma notícia aqui, eu acho que é do próprio Palmeiras. Deixa eu ver. Vamos ver se tem aqui no GE. Eu vi em outro site, eu acho que eu vi na ESPN. Deixa eu só ver se tem aqui. Ah, peço perdão aqui. Eu preciso trazer essa informação, gente, porque eu achei constrangedor. Achei absolutamente constrangedor. Ah, não tem, né? Não tem a notícia da súmula. Ah, não vai ter. Não vai ter. Deixa eu ver se eu abro. Eu vou trazer aqui do lado para vocês. Eu vou puxar aqui para vocês da tela rapidinho, tá? Isso aqui é sobre. Isso aqui é sobre o saudoso técnico Anderson Daronco, tá? Eu sempre falo aqui, eu não gosto de fazer críticas ao trabalho de ninguém, porque eu mesmo não trabalho bem aqui. Né? Eu não tenho nenhuma pretensão de querer ser o dono da verdade e nem pretensão de ser o melhor do mundo. Muito pelo contrário. Aqui é um constante aprendizado, tá? Só que o Daronco disse que expulsou o Murilo porque ele falou que ele tá de sacanagem. Olha a pose do Daronco, cara. Após ser advertido com cartão amarelo por reclamar contra as decisões da arbitragem, o mesmo foi expulso pela segunda advertência, por continuar reclamando de forma persistente e dizendo as seguintes palavras: "Você está de sacanagem. Você está de sacanagem." Cara, olha isso que ridículo, cara. Olha isso que ridículo, cara. Pô, eu não consigo falar, mano. Assim, eu não consigo deixar os créditos a ESPN.com aqui, .com.br, onde a gente está trazendo a notícia. Eu não consigo, cara. Eu não consigo.
Desculpa, eu preciso mostrar a cara desse cidadão com um cartão vermelho. Olha isso aqui, cara. Assim, essa é uma cena constrangedora, na minha opinião. Essa é uma cena constrangedora. O Anderson Daronco, para mim, eu considerava ele um bom árbitro. Ele, para mim, ele se tornou um dos piores. Ele se tornou justamente por isso. Cara, é impressionante, cara, assim, ele expulsar um jogador porque o cara falou que ele tá de sacanagem. Quem tá de sacanagem é o Daronco, né? E se achando aqui, cara, o Vin Diesel, né, no Velozes e Furiosos. Eu vou trazer a imagem, vou dar o zoom na imagem de novo. Isso aqui é uma cena absolutamente constrangedora. E tá aqui com o patch na camisa escrito FIFA. Isso aqui é um árbitro FIFA, hein, gente? Isso aqui é um árbitro FIFA. Cara, onde é que o futebol brasileiro e o futebol mundial vai parar, viu? Com todo o respeito. Onde é que o futebol brasileiro. Onde é que nós vamos parar, hein? Onde é que nós vamos parar? Olha, eu já falei mais de uma vez aqui. Eu torço todos os dias para que a liga aconteça e para que os clubes e para que a empresa gestora, a empresa que compra os direitos, ela simplesmente fala assim: eu quero comandar a arbitragem também. Eu vou profissionalizar a arbitragem. E que mande embora esse monte de cara ruim, né? De profissionais ruins. Eu torço muito para isso, cara. Eu torço muito para. Cara, eu fiquei assim, eu passei sem querer pela notícia. Mas isso aqui, uma coisa é o Soteldo, né? Uma coisa é o Soteldo, que fala que o cara prejudica, fica prejudicando o Santos, né? E quer fuder, com todo o respeito da palavra, desculpa o palavrão, e quer fuder com o Santos. Cara, segundo o Daronco, o Murilo falou que você está de sacanagem. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, onde é que a gente vai parar, gente? Né? Olha, eu não torço pelo insucesso de ninguém, muito pelo contrário, mas, cara, tem coisa que, olha, é só com muita paciência, viu? É só com muita paciência. Vamos embora. Vamos com a tabela do Campeonato Brasileiro. Os resultados de domingo. Grêmio logo cedo venceu o Cuiabá, tá? Cara, partida assim que Luizito Soares mais uma vez brilhou, né? Deixou o seu cartão de visita e deixa muito claro o quanto que o Grêmio depende do brilhantismo desse gênio que é Luiz Soares. O Grêmio depende muito do Luizito Soares, cara. Ele é um cara muito diferente. É um jogador muito diferente. O Grêmio tomou conta do jogo. O Cuiabá, acho que viveu um grande momento. Estava ali no momento iluminado. Agora são 4 derrotas consecutivas. E isso que a gente vê hoje é uma mescla. Acho que o que a gente viu antes, naquela ascensão espetacular do Cuiabá, foi algo acima da média. Não estou falando que o que a gente vê hoje é o normal do Cuiabá, longe disso. Mas é o Cuiabá oscilante que é o normal. Agora eu considero anormal também. 4 derrotas consecutivas eu considero anormal. Mas vitórias, mesclar vitórias e derrotas, eu acho que seria absolutamente normal. Então, assim, ou é tudo ou é nada para o Cuiabá, né? Ou é tudo ou é nada. É impressionante, né? E o Grêmio volta aqui ao G3. Chega aos 39 pontos, ultrapassou o Flamengo, mesmo 39 pontos do Flamengo, supera nos critérios de desempate. E é importante destacar que o Grêmio tem um jogo a menos, tá? O Grêmio pode melhorar ainda mais a sua situação de tabela. Por isso que naquela notícia que a gente trouxe, da probabilidade de títulos, o Grêmio está à frente do Flamengo. Não só pela posição de tabela, mas por essa questão do jogo a menos, tá? Fluminense 1, Fortaleza 0. O jogo do gramado ruim, a gente vai ouvir o Fernando Diniz. Né? Gol do Diogo Barbosa. Herói improvável, né? Herói improvável. Substituindo a dura missão de substituir o Marcelo. E ele conseguiu, cara. E ele fez o seu papel. E ele ajudou o Fluminense a vencer o Fortaleza. Importante, cara. As vitórias, cara, independentemente se é gramado bom, gramado ruim, jogo truncado ou não, vencer é vencer. Né? Como diria Vin Diesel, não importa se você vence
É Vin Diesel, não, é Dominique Toretto, né? No Velozes e Furiosos. Não importa se você vence por meio metro ou por 1 quilômetro. Vencer é vencer, né? Vencer é vencer. E nos acréscimos, o Diogo Barbosa fez o gol do Fluminense. Corinthians 0, Palmeiras 0. Ficou muito aquém do que eu esperava desse derby paulista. E curiosamente, né? Eu disse aqui o primeiro tempo foi mais do Palmeiras. Só foi mais do Palmeiras assim, tinha só a bola, não acontecia nada. Só tinha a bola Palmeiras. E curiosamente o Corinthians teve a melhor chance do jogo, né? Teve a melhor chance do jogo, do primeiro tempo, no caso. Do primeiro tempo, com o Maicon. E no segundo tempo foi o contrário. O Palmeiras teve a melhor chance do jogo. Mas o segundo tempo, que sim, que foi equilibrado, né? Que o Cássio disse que foi equilibrado. O segundo tempo que foi equilibrado. O primeiro tempo, não. O primeiro tempo também não teve jogo, tá? Teve jogo, o Palmeiras tinha a bola e não fazia nada. E os caras bateram no Endrick, hein? Vamos combinar, os caras bateram no Endrick, hein? Mas bateram legal, hein? Mas bateram legal. Acho que não só o Maicon merecia ali, mas sei lá. Bom, não vou entrar nesse assunto, mas eu acho que o empate ficou de bom tamanho mesmo. Pelo que as duas equipes produziram no clássico, acho que ficou de muito bom tamanho, tá? Cruzeiro 0, Bragantino 0. Aquela partida que o Cruzeiro tem as suas oportunidades, tem até bola na trave, né? Tem até bola na trave, mas não sai gol. Tá precisando, cara, os caras estão precisando se benzer. De verdade. Os caras estão precisando se. Tem que apelar para todos os recursos, tá? Tem que apelar para todos os recursos, porque chega uma hora que, poxa, vamos tentar uma coisa diferente. Vamos apelar para superstição. Porque a bola não quer entrar, né? A bola não quer entrar. E o torcedor pede a paciência. O torcedor, eu já vou fazer. Já vou deixar a crítica para o torcedor do Cruzeiro, da Raposa. Se não apoiar agora. Se não apoiar, não adianta apoiar agora que nem o torcedor do Vasco está fazendo. Ah, vai lá na porta, né? Fica lá em forma de protesto, mas na hora de fazer o quebra-pau, aí os caras fizeram. E aí o Ramon vai na coletiva e fala: a gente precisa ter os nossos torcedores, né? Mas por que não tem? Porque eu queria que alguém tivesse perguntado. Não, mas você sabe por que o Vasco não tem torcedor? O Vasco nem deveria estar jogando em São Januário para começar, né? Por culpa desses mesmos torcedores, né? É engraçado, agora todo mundo vai protestar lá, né? Dá o seu showzinho, faz o apelo, agora a culpa é da justiça. Né? Os caras, na hora do quebra-pau, fizeram a parte deles, né? Ninguém economizou. Ninguém economizou. Agora quer apoiar. Então, o recado que eu deixo pro torcedor do Cruzeiro é esse aqui, cara. A hora de apoiar é agora. Não quando o time estiver ali na beira do Z4, aí os caras vão lembrar, pô, agora vão apoiar de novo, né? E aí pode ser tarde. Pode ser tarde. Eu acho que o Vasco dá para se salvar ainda, hein? Acho que o Vasco tá com uma postura diferente. Mas agora é tarde para apoiar. Devia ter feito isso no primeiro turno. Para o clube nem entrar na zona do rebaixamento, né? É uma situação constrangedora, na minha opinião. O Bahia sai na frente, fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo, aí o Vasco equaliza as ações. Teve estreia do Payet. Veguete faz o gol de pênalti. Jair perde um gol espetacular. E ficou por isso mesmo, né? E ficou por isso mesmo. Bahia 1, Vasco 1. A gente vai ouvir um trechinho aqui da coletiva do Ramon. América 2, Santos 0. Não foi um jogo brilhante, mas foi um jogo em que o América consegue a sua segunda vitória consecutiva. Eu ia falar derrota. Segunda vitória consecutiva. E olha, vai ficar embolado, hein? Vai ficar embolado porque o América está num bom momento e o Vasco, apesar dos resultados recentes, dentro de campo vive um momento diferente, hein? O time tem outra postura. Vai embolar, gente. Ó, Bahia, Goiás, Internacional, que se cuide. O Corinthians deixa fora do pacote ainda porque o Corinthians tem um jogo a menos, tá? Tem um jogo a menos, mas Internacional, Goiás, Bahia, que se cuide. Tem uma distância de pontuação legal, tranquilo, né? Mas olha, tá longe ainda. Tá bem longe ainda, mas o momento mudou, cara. O América focado em uma competição só agora, o que eu falei, eu tô falando desde o primeiro turno, né? Mas não adianta, a gente fala, os cara é vaidoso, não sei o que acontece, os caras têm vaidade, né? Acho que mata-mata é mais importante. Enfim, né? Enfim, precisou cair o Mancini para os caras de repente dar uma chacoalhada, né? Ah, não é mais o importante, acho que o brasileiro é mais importante, né? E o Vasco precisou ficar sem torcida para agora o torcedor ir lá, bater na porta, né?
pedir ofício para a justiça. Eu acho que a torcida deve voltar em breve, mas agora é aquilo que eu falei, cara. Agora, né? Agora vocês querem apoiar. Agora todo mundo. Ah, não, vamos salvar o time, né? O Vasco tem 17 pontos, cara. Tem 17 pontos. Agora, né? Agora, enfim. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Bom, bora, vamos com as coletivas do dia. Primeiramente, eu vou com a do Luxemburgo. Consegui agilizar. Não muito, mas a gente vai ouvir um trecho de cada coletiva, não muito, tá? Primeiro, então, o convite para o torcedor corintiano e aquele nosso velho convite para curtir, para se inscrever na TV dos três clubes, tá? Corinthians TV, Vasco TV e Flu TV. Fluminense Flu TV aqui, mas o canal é Fluminense Futebol Clube. E curtir os vídeos, né? Curtir os vídeos das coisas. Mas mesmo se você não gostar, aqui eu não gostei muito do que o Luxemburgo falou, mas eu curto para dar uma moral pra galera que gera o conteúdo, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vai. Boa noite, Guilherme Pradella da Rádio CBN. Eu queria falar do sistema defensivo e do sistema ofensivo. Do defensivo, de um jogador especificamente, mas aí não é para generalizar em cima dele, mas a gente viu que o Lucas Veríssimo hoje teve uma partida muito boa e parece que entra na vaga do Murilo, que era titular, e parece que está dando conta do recado. Queria que você fizesse uma análise sobre o desempenho do Lucas Veríssimo num clássico, que sempre é um nível de atuação mais complicado, e sobre o sistema ofensivo. E aí não quero individualizar no nome de um jogador, mas o Corinthians, desde aquele jogo contra o Coritiba, se não me engano, teve 6 partidas e marcou 2 gols. Você está tendo que tipo de dificuldades para fazer o time marcar mais gols? É verdade que teve 2 jogos de mata-mata, que também é um tipo de jogo diferente, mas ofensivamente, que soluções você está buscando para o time voltar a fazer gols? Camarada, toda vez que eu estou chegando aqui numa coletiva, está sempre faltando alguma coisa para o Corinthians. Se já tivesse não faltando alguma coisa, nós estaríamos liderando a competição, seria diferente. Então, eu acho que ele falou tudo aqui, né? Tá vendo por que isso irrita a gente, irrita o torcedor? Ah, rapaz, toda vez que eu venho aqui tem alguma coisa faltando. É óbvio que tem uma coisa faltando, né? É óbvio que tem alguma coisa faltando. Ele não discute. É um gênio, né? Alguém dá o prêmio Nobel pro Luxemburgo. Porque ele descobriu a lâmpada mágica, né? Vamos fazer uma petição lá pro Nobel para dar um pro Luxemburgo. Né? Para ele entrar ali no hall do Albert Einstein. Que ele descobriu, cara, ele descobriu uma parada que ninguém tinha visto até hoje, né? Ele descobriu uma parada que ninguém viu até hoje. Desculpa, cara, assim, a gente tenta ser comedido aqui, moderado, mas é impressionante, cara. A gente ouve cada coisa. Cara, é surreal, mano. É surreal. Cara, assim, o que ele falou no pós-jogo da Sul-Americana foi surreal. Mas ali, cara, eu relevei tudo. Cara, eu entrei na vibe do torcedor. Abri Twitter, né? Abri Instagram, vi o torcedor comemorando, vi o vídeo do craque Neto, né? E eu entrei na vibe. Eu entrei na onda também. E aí eu vi a coletiva do Luxemburgo, cara, com coração de torcedor corintiano. Mas aí depois, eu nem ouvi depois de novo, né? Pra não me irritar. Mas, assim, é impressionante. É impressionante, cara. É impressionante, cara. Pô, desculpa. Isso aqui é um deboche, gente. Isso aqui é um deboche com o torcedor. Não é nem com o rapaz que está trabalhando lá, né? Não é nem com o rapaz que está trabalhando. Que já é um desrespeito com o cara que está trabalhando. Mas essa resposta é um deboche pro torcedor. É um desrespeito pro torcedor. Né? Não, se a gente tivesse tudo certo, a gente estava na parte de cima da tabela. É óbvio, né? É óbvio. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É óbvio que a gente tem que contextualizar. Ele chegou no momento difícil, era difícil de trabalhar, ele arrumou a casa, sim. Sim. Tem todos esses contextos. A gente sempre contextualiza. Mas ele chega nessa coletiva, acho que até antes dessa pergunta, ele fala que o Corinthians não jogou nada. Por que ele não falou isso na outra coletiva? Aí agora ele fala, porque que desceram o pau nele, né? Porque a imprensa esportiva, acho que menos eu fui o único que não fiz isso. Eu fui o único que não fiz isso, eu acho. Porque de resto, todo mundo desceu o pau no que falou do Luxemburgo. Aí eu acho que ele viu que pegou mal e ele falou nessa coletiva: pô, a gente não jogou nada lá, mas a gente também não tem culpa que a bola bateu na trave. Aí, cara, não é demérito você falar que tem problemas. Não é demérito você falar que tem problemas. Agora, essa coisa dele ficar sempre reclamando de, todo vez tem problema. É óbvio que tem problema, gente. Né? É óbvio que tem problema. Se você não quer enxergar, então, né?
Não vou nem falar o que eu quero aqui. Não é verdade? Então, cara, tá sempre faltando alguma coisa. O Lucas, eu já disse o seguinte, quando saiu a venda do Murilo, eu falei, Vocês ouviram o que ele acabou de falar, né? Tá sempre faltando alguma coisa. Aqui, ó. Corinthians tá aqui, ó. 13ª colocação no momento. Tem um jogo a menos, tudo bem, mas o Corinthians não está nem na... O Corinthians está fora da Copa do Brasil do ano que vem. Isso não é culpa do Luxemburgo, tudo bem. Era o Lázaro na época, mas o Corinthians já não joga a Copa do Brasil do ano que vem. E neste momento, o Corinthians está fora da Sul-Americana do ano que vem. E aí o torcedor tem que vir e ouvir o treinador falar isso. Toda vez que vem aqui tem coisa faltando. É óbvio que tem, né? É óbvio que tem. Cara, que loucura, gente. falei que nós tínhamos 5 bons zagueiros. Com a saída do Murilo, ficamos com 4 bons zagueiros. Eu nunca descartei a contratação do Lucas Veríssimo como uma contratação muito boa para o Corinthians. Até porque são jovens que poderiam aparecer proposta, não, o Corinthians se preparou e apareceu a proposta do Murilo e foi embora. E nós temos o Lucas Veríssimo e temos o Caetano, que é muito bom jogador. E temos o Bruno, quando não joga lateral, joga por dentro, que é muito bom jogador. Cara, gente, se alguém estiver acompanhando a gente com imagens, eu não vou expandir o chat aqui do lado, tá? Mas você só... Se você estiver vendo com imagens, só vai vendo aqui o que vai aparecendo aqui. O torcedor tá maluco com o Luxemburgo. O torcedor tá maluco com o Luxemburgo aqui. Ó, eu vou deixar só esse trechinho. Eu não vou nem expandir. Eu não preciso fazer isso, né? Hoje eu queria enaltecer o Yuri. Se o Yuri fizer isso todos os jogos, tá certo? A bola daqui a pouco vai começar a entrar. Mas o torcedor corintiano quer ver o que ele fez hoje. Sustentou bola, sustentou porrada, dividiu, lutou, tá certo? O L oscilou com boas jogadas, de repente não boas jogadas. Então, cara, nós estamos buscando, não estamos parados em busca, tá certo? Então, pegando a sua pergunta, lá atrás, quando nós estávamos tomando porrada, tá certo? A nossa defesa não prestava. O Gil foi achincalhado dentro de um hotel, aí era a defesa. Agora é o ataque. Então, cara, tem sempre alguma coisa negativa. Mas eu estou bem acostumado com isso aí, vou entender sempre as perguntas, como elas fazem parte de um processo. Se nós tivéssemos um time totalmente redondo, a gente estava liderando a competição. Ele entende a pergunta, mas reclama, né? Ele reclama. Volto a repetir, gente. É importante contextualizar. Ele chegou no momento de crise. Ele perdeu jogadores importantes. O Murilo acabou de sair. Ele perdeu talvez o principal jogador desse time, que era o Roger Guedes. A gente tem que pontuar tudo. Mas se ele não é capaz de ouvir uma pergunta, não é nenhuma crítica, é uma pergunta. É uma pergunta. E ele acha que isso aí é o fim do mundo. Pô, pelo amor de Deus, ele tá no lugar errado então, né? Ele está no lugar errado. Deixa eu só ouvir mais uma aqui. Luciano, aqui, tudo bem? Vinícius Lúcio, central do time. Agora vai ter a parada da data FIFA, né? Tem bastante coisa para ajustar no time. Como que vai ser essa sequência de treinos na sua avaliação? Vai ser muito bom, né? Uma pena que a gente vai perder alguns jogadores para as seleções, né? Isso é uma coisa, né, que acontece hoje naturalmente, né? Bons jogadores de outros países da América do Sul aqui vão para disputar a eliminatória, então deixa aqui no momento em que você pode estruturar o equipe uma sequência, né? E agora acabou de ser parabéns para ele, né? O Gabriel, né? Gabriel Moscato acabou de ser convocado, quer dizer, então aquilo que eu ia... O Marco já tomou cartão, quer dizer, nós vamos dar 2 dias e meio para os jogadores ficarem em casa, eles voltam quarta-feira, porque estão há muito tempo viajando, concentração e cabeça e uma série de coisas, então fica em casa um pouco, perturbar um pouco a família, os garotos, as crianças perturbarem um pouquinho eles, e vamos preparar o time. Não é ruim só porque a gente vai poder se tivesse todo mundo aqui, com certeza a gente prepararia bem melhor a equipe, porque dá para você fazer, mas vamos trabalhar bem, recuperar principalmente a parte física, né, porque um desgaste emocional é a parte física, né. Uma coisa que ele falou aqui que ele fez um pouquinho de sentido, né? Uma coisa, pelo menos. Eu não vou nem me dar o trabalho de trazer a pergunta do Rodrigo Vessone. Eu não vou nem me dar o trabalho de trazer. Porque se eu trouxer a resposta que ele dá para o Vessone, eu vou ter que fechar o nosso podcast aqui. Senão eu vou sair xingando. Eu não vou nem me dar o trabalho, cara. Eu não vou nem me dar o trabalho. Porque eu acho que assim, eu só vou deixar o último comentário. Acho que o Luxemburgo tem que se dar o respeito dele mesmo, do trabalho dele, da carreira dele, da história dele, e tem que dar respeito para os profissionais, tá? Tem que dar respeito para os profissionais que estão lá trabalhando, né? Estão lá trabalhando. Não tem ninguém pedindo esmola lá. Tem ninguém pedindo esmola ali, tá? Não tem nenhuma mídia anticorintiana ali, tá? Então, assim, antes de tudo, se dar o respeito. Se dar o respeito à história e à carreira que ele construiu. E, em segundo lugar, dar respeito a outro profissional, né? Que se ele não é capaz de se dar o respeito, pelo menos respeite o próximo. É só isso que eu finalizo, tá? Vamos embora com a coletiva. Já tô até com calor aqui, pelo amor de Deus, gente.
Vamos com a coletiva do Ramon. Agora a gente começa a se alegrar já, tá? Dá uma alegrada, porque olha, você precisa ter. Eu falei pra vocês, falei pra vocês. Só você puxar o chat aqui do lado, eu não preciso nem falar muito do sentimento do torcedor corintiano. Eu não preciso falar muito. Vocês que nos acompanharam por imagens, tá tudo aqui, ó. É óbvio que tem gente que aparece pra zoar, né? Tá aqui. Mas o torcedor corintiano tá maluco. Tá maluco, né? Vambora, vamos com as palavras do Ramon agora. Ramon Dias, coletiva do Vasco. Jogo e passasse para o torcedor se a sensação para você que fica é de um ponto conquistado, sabendo que o Vasco tem um jogo a menos, que pode diminuir essa distância, ou a sensação que fica que dava para ter saído com mais 2 pontos, que dava para ter conquistado 3 pontos e uma sensação de 2 pontos ficaram perdidos. Então, gostaria que você fizesse a análise do jogo e falasse qual é a sensação de 1 ponto conquistado ou 2 que ficam pelo caminho. Sí, lo que puedo decir que el primer tiempo por ahí no jugamos bien. No jugamos bien, estuvimos muy mal. Por eso miraba en el segundo tiempo que teníamos que cambiar y el equipo cambió, ya sea en táctico, y creo que fuimos más intensos. Ellos primer tiempo nos superaron, pero en el segundo tiempo fuimos mejor tácticamente. Aparte de la jugada del gol, del penal, que tenía que haber sido cartón y expulsión, y no lo amonestó en ningún momento, y a Vasco hubo una acción y ¡pum! Roja, lo sacó inmediatamente. Hay cosas que no se pueden, que tenemos que ser para los dos lados iguales. Y esto es un mensaje para la gente, para todo el mundo y para la gente de Vasco. Vasco no va a bajar, no va a bajar. Vamos a pelear hasta, hagan lo que haga, Vasco no va a bajar. No va a bajar, absolutamente. No va a bajar. Vamos a pelear hasta lo último, pero no va a bajar. Hagan lo que hagan. No va a bajar. Gostei desse final aqui do Ramon, tá? Falou que o Vasco não vai cair. Falou que o Vasco... Eu acho que era isso que o torcedor queria. É assim... O torcedor ele tem noção... Tem muito torcedor que... Eu ouvi, por exemplo, a coletiva do Renato Paiva, o treinador do Bahia, e ele falou, cara, no Brasil é o único lugar que o torcedor chama o treinador de burro. É o único lugar do mundo, né? Não sei se é o único lugar do mundo, mas pode ser, com certeza aqui acontece. Que falou, pô, em Portugal não acontece, no Equador, no México, e aqui é o único lugar que eles chamam o treinador de burro. Só que assim, o torcedor, ele é emocionado, ele é pura paixão, só que ele também tem a noção do que ele tem à disposição. O que o treinador tem à disposição? São esses jogadores. E com base nesses jogadores, o torcedor, em dado momento, ele coloca uma certa expectativa do que dá e o que não dá para fazer. Quando você tem um Barbieri que vai para uma coletiva, depois da, não sei lá, qual derrota consecutiva, e falando que o time jogou bem, que ele vai insistir, né? Que ele não vai desistir, sempre com aquela voz mansa, aquela voz calma, o torcedor perde a paciência. Porque primeiro que ele não está vendo o resultado, e segundo que o treinador não mostra nenhuma postura, nenhuma pegada de que alguma coisa vai mudar. Os resultados estão oscilando ainda do Vasco. Os resultados estão oscilando. Mas existe uma coisa diferente já. A postura da equipe dentro de campo e a postura do treinador. Do cara ir lá, cara, haja o que houver, o Vasco não vai cair. Haja o que houver. Vamos lutar até o último, né? Vamos lutar até o último. E eu vou curioso, assim, é legal ouvir o Ramon, e eu disse que eu ouvi o Renato Paiva também, que o Ramon fala, a gente não fez um bom primeiro tempo e no segundo tempo a gente melhorou. E isso o Renato Paiva fala também. Porque a gente traz alguns cortes de algumas coletivas, algumas aspas de alguns treinadores, jogadores, falando que jogamos muito, né? O Bruno Lage ontem falando, a gente jogou muito, merecíamos criamos várias oportunidades de gol para cima do Flamengo. Aí você vai ver, não é bem isso que o Bruno Lage está falando, né? Não é bem isso, não sei qual jogo, não sei qual recorte de jogo que ele viu. E aí é legal você chegar numa coletiva pós-jogo
E veio o Renato Paiva e falou, cara, a gente jogou muito bem no primeiro tempo e perdemos chances. No segundo tempo o Vasco cresceu, mas por mérito do Vasco. E é legal aí você ver o contraponto. Pô, a gente começou mal, mas no segundo a gente cresceu. Intensidade, fomos pra cima, né? Mudou a postura. É legal ver isso, né? Assim, porque, primeiro, não tem porque o treinador mentir pro torcedor. O torcedor viu o mesmo jogo. Aí vem um treinador pô, com todo respeito, vem o Luxemburgo e fica reclamando, né? Ah, não, a gente se preparou para isso, né? A gente tem um grande goleiro, a estratégia foi essa. Poxa, aí é coisa pro torcedor ficar maluco, né? Se o Luxemburgo chega numa coletiva e joga limpo, pô, jogando aqui em casa, contra o Palmeiras, e só se defender no primeiro tempo, pô, desculpa, isso aqui não é postura de um Corinthians, né? Isso aqui não é postura de um derby. Isso não é forma de se comportar diante do Palmeiras, torcida única em casa, né? Isso não é postura. Isso é uma coisa. Outra coisa é ele chegar, não sei o que, relativizar, não, toda vez que eu venho aqui tem coisa faltando, que não sei o que. Não, o torcedor vê o mesmo jogo. E aí o treinador vem e fala, pô, o Vasco não vai cair. Reclamando de arbitragem, falando que foi prejudicado, não deu cartão vermelho. O torcedor sabe que existe um limite, né, para sua equipe. O torcedor sabe que, por exemplo, de repente, fomos prejudicados contra o Palmeiras, mas o Palmeiras é mais time, né? O torcedor tem essa sensibilidade. Agora, pô, jogou contra o adversário direto. Pô, foi difícil, jogamos mal o primeiro tempo. Se vem o treinador com o Barbieri, pô, jogamos bem, mas vamos insistir no que a gente tá fazendo e tal. O torcedor fica maluco. Já é uma outra coisa. Pô, empatamos, não é legal. O jogo foi fora de casa, mas, poxa, mesmo assim, né? Empatar, sendo que teve chance de ganhar. E aí vem um treinador e fala que não vai cair. Cara, isso dá uma moral, assim, pro torcedor. É isso que ele quer. Ele quer se ver no treinador. Ele quer se ver no treinador. Ele quer ver um treinador com atitude. Um treinador com pegada. Ele quer ver um time com pegada e um treinador com pegada também. Que vai bater na mesa, que nem o Ramon bateu, e vai chamar a responsa. É isso que o torcedor quer. Não, não, vai ficar, não, tá tudo igual, a gente vai continuar insistindo, né? A gente cria oportunidades, as dinâmicas de jogo acontecem, mas a gente tá sempre falhando em uma bola e o adversário tá aproveitando. Não, o torcedor não quer ouvir isso, né? O torcedor quer ver o Ramon, cara, não basta. Ou melhor, os caras foram melhor, a gente melhorou, tudo bem, o empate não é legal, a gente sai com a sensação de frustração, sim, mas a gente vai lutar até o fim, né? A gente vai lutar até o fim. É uma pegada diferente, já transmite uma sensação diferente, né? Boa noite. Eu queria perguntar para você o que é que você achou da estreia do Payet? Gostou da estreia dele? Qual é a sua opinião sobre a estreia dessa noite? Seria a opinião com relação ao debut de Payet. Sí, hace muy poco que está con nosotros. Todavía no está al... Pô, desculpa aí, gente, eu tô ouvindo coletivas diferentes e eu tenho que ajustar o áudio aqui no programa que eu faço streaming, né? E eu vi que a do Ramon tá estourando. Foi mal, o áudio deve ter estourado aí para vocês. 100%, que tiene que seguir trabajando y ahora tenemos 2 semanas para que él se ponga bien. Pero es un jugador importante, tiene mucha presencia, tiene mucho juego, pero se tiene que poner bien. Estamos contentos con él y seguramente va a mejorar en el futuro. Não tem muito o que falar foi perguntado da estreia do Payet, né? Vai ser um cara fundamental, gente. Vai ser um cara... Ele é diferente. O Payet, ele é diferente. Ele tá claramente fora de ritmo. Tá claramente fora de forma e fora de ritmo de jogo. Mas é um cara diferente. Ele é um cara diferente. Então essa pausa da FIFA, ela é fundamental para não só para se... Assim, o atleta não vai se recondicionar em 2 semanas. Mas ele pode ganhar mais ritmo de jogo e mais entrosamento com os outros companheiros do elenco. Então eu acho que esse tempo vai ser muito bom pro Payet trabalhar, tá? Vamos só para mais uma pergunta e aí a gente pula para a coletiva do Diniz. A tua ideia é ter o Payet do lado do Paulinho e outra, eu não sei se chegou até vocês, mas hoje o torcedor do Vasco vai assistir o jogo ali na Avenida Roberto Dinamite, que é a entrada principal de São Januário, para apoiar o time em forma de protesto em relação a esse momento que a justiça fecha São Januário. Como é que você recebe esse apoio? Como é que você vê essa questão
do fechamento, como é que isso chega para vocês, de não poder ter a galera em São Januário, e se a ideia é jogar Payet do lado de Paulinho. A primeira pergunta é com relação a Payet, qual é a ideia, se seria jogar no meio ou jogaria de extremo. E a segunda é que a hinchada de Vasco foi a São Januário para apoiar o equipo e contra a justiça de Brasil, que cerraron, no sé cuál es la pregunta sería la... Sí, no, Payet, creo que la cosa más importante es que él se tiene que poner bien. Me gustó en la posición que jugó y con las dos puntas me gustó mucho. Tuvimos más presencia, tuvimos más... en el segundo tiempo creo que pudimos jugar mejor, empatarlo, lo podíamos haber ganado. Y con respecto a la justicia, nosotros queremos jugar de local, queremos jugar en nuestra cancha. Todos los otros equipos juegan en la cancha de ellos, pero nosotros no. ¿Por qué? Nosotros queremos jugar también en nuestra cancha. Con nuestro público, hoy vieron toda la gente que había, mucha gente, queremos jugar de local en nuestra cancha, que levanten esa suspensión, todo el mundo juega con su público y nosotros no, y tenemos para llenar 3 estadios podemos llenar con la gente de Vasco, que nos deje jugar en nuestra cancha, por favor. Bom, aqui o Ramon, ele tem que deixar o protesto dele, a reclamação dele, né? Ele não era o treinador quando aconteceu a confusão, quando o São Januário recebeu, né, essa suspensão, né? Essa suspensão. Ele não era o treinador, então ele vai falar do sentimento dele agora. Eu preciso do público, eu preciso do torcedor, eu preciso do calor do torcedor. É isso que inflama, é isso que ajuda a incendiar o jogo, é isso que dá... sei lá, ele consegue usar isso até na própria eleição. Mas como eu falei, ele tá reclamando, mas ele sabe, né? Ele fala, precisa tirar essa suspensão. Tal. Mas ele também sabe o porquê que isso aconteceu. Então não adianta, eu falei, cara, não adianta o torcedor ir lá, né? Vai lá na Avenida Roberto Dinamite, faz o seu protesto e tal, mas por que não racionalizou na hora que aconteceu aquele tumulto? Eu não estou falando que esses torcedores que foram lá foram os responsáveis pelo tumulto, mas eu imagino que alguns desses estiveram no tumulto, né? Vamos lá aqui, ó. Deixa eu pegar a notícia do Vasco aqui. Eu acho que eu vi a notícia no próprio GE. Deixa eu... Vamos ver se abre aqui. Vamos lá. Ó, Jair foi o vilão do empate do Vasco. Caramba, pega leve com o Jair. Então, não adianta a gente também dar status de craque. Eu nem fiz a crítica ao Jair, porque, cara, não adianta a gente dar status de craque para um cara que não é craque, né? É um bom jogador. Isso aqui não é uma ofensa, tá? Antes que vocês... o cara tá falando mal do Jair. Não adianta a gente dar status de craque para um cara que não é craque. A mesma coisa o Breno Lopes, né? Eu vi torcedor palmeirense maluco, né? Torcedor corintiano maluco. O Michael perdeu. Não, assim, são bons jogadores, gente. Não adianta... mas foi um gol escandaloso. Gente, isso acontece, né? Isso acontece. Bom, aqui, ó, só sobre São Januário. Pode ser que libere, né? Pode ser que libere o público. Então tá aqui, ó, vamos lá. Ó o motivo, ó. Um grupo de ditos torcedores se dirigiu a São Januário e lá promoveu mais atos de vandalismo e desordem, expondo a desnecessário risco um número considerável de pessoas. Por isso que não tem torcida em São Januário, né? Então tá rolando uma perícia, o Vasco da Gama tem que garantir a segurança dos torcedores e deve acontecer, né, ao longo dessa semana, não sei, aqui, ó, libere São Januário já, né? O protesto é tudo muito bonito, né? É tudo muito bonito. Agora, né, todo mundo quer a liberação. Eu também quero a liberação de São Januário, né? Pô, pelo amor de Deus, mas tá pagando pelos erros cometidos. Ou não? Todo mundo tem que pagar. Se você comete um crime, porque o que foi cometido foi um crime, você tem que pagar pelos seus crimes. Senão ninguém vai para cadeia, então o estádio será barrado, né? Enfim, vamos para a coletiva do Diniz agora, para finalizar. Bom, aquele velho convite para curtir a TV de todos os clubes, o canal de todas as equipes e deixar o like. Vamos com a coletiva do Diniz agora, vamos agilizar. Opa, estamos batendo 50 minutos. E o que representou nessa vitória importante depois de ter vindo de um jogo épico, também de Libertadores, de uma classificação para a semifinal. Muitos consideram até que de repente hoje o Fluminense poderia até dar uma aliviada, não pelo freio, mas
Fluminense botou o pé no acelerador. E agora? Essa parada, você sai, vai para a seleção brasileira, eu queria que você falasse dessa vitória, da parada no Campeonato Brasileiro, até chegar às semifinais, agora o Diniz é técnico da seleção. Primeiramente, boa noite. Eu acho que foi uma vitória muito importante, um adversário muito duro, um campo que quase impossível praticar futebol, que prejudicou muito mais o Fluminense que o Fortaleza. Você trocar passe sem marcação já é difícil. Um time que marca bem como o Fortaleza torna as coisas mais difíceis. Mais uma vez, eu vou fazer uma crítica veemente em relação à arbitragem, porque o Fortaleza não queria que o jogo andasse e o juiz menos ainda. Então, se computar o que teve bola em jogo, acaba prejudicando as equipes e, de uma maneira um pouco mais profunda, lesando o torcedor que vem no estádio e aquele que assiste pela televisão, porque não tem jogo. Não tem teve nenhuma atitude do árbitro de acelerar a partida, mas pelo contrário, tudo era motivo para parar, tudo era motivo para conversar e para dar cartões, na minha opinião, de maneira equivocada. E sem falar, mais uma vez, do pênalti, que lá em Porto Alegre teve um pênalti claro. Não estou falando pênalti assim de interpretativo, não. Um pênalti que todo mundo achou pênalti lá em Porto Alegre, que o VAR não chamou para dar, que nos colocaria hoje provavelmente na terceira posição. Então, e hoje a gente ganhou o jogo, mas teve um pênalti ainda mais claro que o juiz não deu, que poderia comprometer e interferir nos resultados dos jogos, consequentemente na posição dos times na tabela. Então, o que mais me incomoda são assim, a conivência com a falta de bola em movimento. E eu também tomei cartão amarelo hoje por conta de reclamar mais uma vez pela falta de critério em não deixar a bola andar, para que a gente pudesse ter um jogo mais vistoso que agrade mais todas as pessoas que gostam de futebol. Boa noite. Bom, vamos lá. Eu queria ouvir com vocês a coletiva do Diniz justamente por causa disso. Porque ele faz uma dura crítica à arbitragem. Isso que é difícil, né, se encontrar um meio termo, né? O Rafael Claus foi muito criticado por ficar deixando a bola correr, né? E não marcar faltas, que uma delas acabou terminando com o gol do Flamengo, né? Então é difícil encontrar um balanço, né? Quando o árbitro deixa a bola correr muito, ele erra porque ele não parou. E quando o árbitro para muito, ele erra porque ele tá parando muito, né? Não, eu concordo com o Diniz, eu prefiro muito mais um técnico que deixe um árbitro que deixe a bola correr mais. Eu concordo com o Diniz. Eu só tô falando que assim, é difícil, né? Porque ontem a gente ouviu outras críticas em relação à arbitragem do Klaus e hoje outras críticas diferentes. Então é curioso, né? Mas eu sou muito mais dessa linha, tem que deixar a bola correr mesmo. Mas eu trouxe porque, cara, assim, ele faz uma dura crítica à arbitragem e ele é o técnico da seleção brasileira, né? Então você vê que não existe corporativismo. Não tem corporativismo. Vou ficar passando pano. O que tá errado eu vou falar. E ele faz uma duríssima crítica. Eu gostei muito. Porque a gente ficava nessa coisa de, poxa, o Diniz vai ser meio corporativista, né? Vai passar o pano. Não. Jamais. Ele faz duras críticas. Fez duríssimas críticas ao árbitro, né? Em relação a critérios de marcações, ele falou de um pênalti em Porto Alegre, agora ele fala de um pênalti que aconteceu nesse jogo. Então eu gostei muito assim, dessa postura do Diniz de, cara, o que importa ser o treinador da seleção. Isso mostra que realmente ele tem liberdade para trabalhar na seleção brasileira, né? Porque ficou aquela preocupação, pô, será que o Diniz tem liberdade? Eu não sei se ele tem tanta liberdade assim, porque ele convocou o Neymar machucado. Não sei qual o tamanho da liberdade que ele tem para selecionar, né? Para convocar os jogadores que ele quer. Mas isso mostra um certo tom de que, cara, não existe corporativismo. Precisar criticar a arbitragem, eu vou criticar mesmo. E ele faz uma dura crítica. Diniz, agora vai diversos esportes, parabéns pela vitória, parabéns pelo momento. Diniz, eu queria que você falasse um pouquinho mais de profundidade sobre essa questão de que a torcida, inclusive, muito chateada, né? O jogo não andava, o jogo o tempo todo picotado. Enquanto você acha que isso influenciou para que o gol demorasse a sair, para que o jogo tivesse menos oportunidades aí para o time do Fluminense? Eu acho que eu já falei na primeira pergunta, ninguém me perguntou diretamente, que é uma questão de falar, não é questão de reclamar da arbitragem, é uma coisa que é mal pro futebol, não é questão do Fluminense. Os outros jogos eu tenho acompanhado e também acontece coisas parecidas. Parece que o juiz não quer que o jogo ande, que aí diminui a capacidade dele errar. Não vai errar, porque se não tiver bola em movimento, ninguém erra. E quem gosta de jogar quer que o jogo aconteça. Então, isso é uma crítica. A maioria dos meus cartões que eu tomei foi por conta de reclamar, por conta do jogo parar demais. Então, a gente espera que isso aí se corrija nesse ano ainda, para que a gente tenha mais bola rolando e menos jogo parado. Eu queria falar Ele falou que tomou o cartão amarelo justamente porque ele ficou reclamando, né? O Diniz, ele é um técnico muito reclamão. À beira do gramado, né?
como é o Abel Ferreira. Quando se fala assim, o Abel é um técnico muito chato, eu sempre falo assim, o Mano é tão chato quanto o Abel e o Diniz também é tão chato quanto o Abel. Só que essa coisa do... Quer dizer, eu falei do Daronco, né? Agora sim, você não pode falar nada para a arbitragem. Você não pode falar nada para a arbitragem já... Né? O cara tá picotando o jogo, o cara tá parando o jogo, e você não pode falar nada. Você tem que sofrer calado, tem que ficar ouvindo ali e tem que respeitar, né? O árbitro do jogo, André Luiz Schettino. Eu cito o nome do cidadão porque, cara, a gente tem que citar. Quem faz bobeira, quem faz bobagem, a gente tem que citar, cara. A gente tem que citar. O torcedor precisa conhecer esses personagens. Porque eu sempre falo aqui, cara, eu não gosto de ficar falando nome e que isso e aquilo, falar que o cara é incompetente, porque eu sempre falo que ninguém entra em campo para fazer um trabalho meia boca. Só que uma coisa é você entrar para fazer um trabalho competente, outra coisa é você entrar para fazer um trabalho prepotente. Né? Isso é prepotência. O que a gente começa a ver na arbitragem é prepotência, é arrogância. Porque os caras erram e aí ninguém pode falar nada. Todo mundo tem que ter sangue de barato. Se os caras tivessem uma arbitragem minimamente agradável, e com um pouquinho de critério, eu imagino que muitas das reclamações diminuiriam bastante, né? Agora os caras ouvem reclamação pelos erros dele e eles punem a hora que eles querem. Não existe consequência, né? Eles podem simplesmente fazer o que eles querem. E aí reporta na súmula e tá tudo certo. E ali é a verdade absoluta. Isso tá errado, gente. Isso pra mim tá errado. Volto a repetir, o Diniz é um cara muito chato mesmo. Ele é. Pô, eu tomei cartão de... E ele sabia que ele ia tomar cartão. Mas ele deixou o protesto dele. E ele reclama mais uma vez. Pô, eu tenho acompanhado outros jogos do campeonato. E os juízes ficam parando o jogo, talvez por medo de errar. Então, assim, se os caras estão parando o jogo por medo de errar, pô, então tem que mandar todo mundo embora. Tem que ser todo mundo tem que ser aposentado, né? Traz uma nova safra aí, uma galera que tá fazendo ainda o cursinho. Não dá, gente. Não dá. Do jeito que tá, não dá. Muito ruim, cara. Muito ruim o nível da arbitragem. Eu sempre falo aqui, pra quem nos acompanha, sabe, eu não gosto muito de ficar reclamando de arbitragem. Mas tem semanas que, olha, é irritante, cara. É irritante. E assim, é uma distância significativa do Botafogo no campeonato. Nós ontem o Botafogo perdeu o Flamengo. Eu queria que você falasse dessa foco Fluminense para a conquista do título do Campeonato Brasileiro. Você enxerga que é possível, tem que ir devagar para alimentar muito essa esperança? Como é que você... Eu acho que é difícil e possível. Mas é muito difícil. O Botafogo tem uma larga vantagem e não é só larga vantagem, eles têm um time muito qualificado. Mas primeiro tem que se preocupar com o que acontece internamente e com os próprios jogos. A gente não tem que ficar olhando para o Botafogo, tem que olhar para a gente, fazer o melhor possível. E se acontecer de o Botafogo perder pontos e a gente somar vitórias importantes como a de hoje, essa distância ela vai diminuir. Mas a gente não tem que ficar pensando nisso, a gente tem que pensar jogo a jogo, treino a treino e fazer cada vez melhor o nosso trabalho. Boa noite, Diniz, Thiago Viu e JJ. Foi perguntado da distância do Botafogo e tal, e é isso que ele falou, né? O Botafogo, além de ter uma larga vantagem, tem um bom time. E o Fluminense não pode ficar olhando nisso, porque senão vai ficar se estressando o dia todo. Tem que focar no trabalho do dia a dia mesmo, Libertadores que está mais perto, e dependendo do que acontecer, eventualmente até, é uma possibilidade, mas nesse momento não. Parabéns pela vitória. Queria perguntar dessa realidade tão ruim dos gramados do futebol brasileiro, quanto que o Fluminense, o estilo de jogo, a maneira como você vê futebol, é prejudicado por essa realidade dele dos gramados? É uma crítica veemente que eu faço. Um desrespeito com o futebol, um desrespeito com quem paga ingresso, com quem assiste pela televisão. Tem que ser uma coisa, uma regra básica que a gente tem que ter no país para que os gramados tenham assim, as mesmas dimensões, mesmo tipo de grama, que aí você iguala para todo mundo. Porque você jogar cada hora num lugar, em campos diferentes, eu acho que prejudica. Tem que ter na minha opinião, tem que ter uma padronização, tanto nas medidas dos campos quanto na qualidade do gramado. Bom, aqui para finalizar, vou encerrar o podcast de hoje. Ele deixa uma crítica aos gramados, né? Fez uma dura crítica aos gramados, disse que tem que ter uma padronização. Legal também, né? Não vai ter... Eu trouxe de novo isso, assim. Essa é a outra pergunta que eu queria ouvir.
Porque não existe corporativismo, né? Não existe, ele poderia simplesmente falar, não, a gente sabe que existem lugares que têm situações mais complicadas e tal, muito mais jogos, existem arenas que colocam gramados assim. Ele poderia relativizar, né? Ele poderia contemporizar. Não, tem que ser o mesmo gramado, tem que ser tudo igual, tem que ser padronizado, as dimensões do campo e o gramado. Né? Não vai ficar de corporativismo Diniz, não. E curioso que assim, o Diniz ele faz uma forte crítica, que o Fluminense obviamente tem o futebol com a bola no chão, né? E curiosamente o Fortaleza também tem essa equipe que gosta de pôr a bola no chão, de trocar passes, né? Tem a velocidade, marca bem. Mas o Fortaleza é uma equipe que gosta de ter a bola também, né? E é curioso, porque ouvindo a coletiva do Vojvoda, ele foi perguntado, né? Pô, Vojvoda, a qualidade do gramado e tal. Eu falo, cara, assim, não é legal. Não é legal. Mas assim, se o gramado tá ruim pra gente, tá ruim para adversário também. Então isso normaliza as coisas, né? Então, assim, é legal, assim, eu acho que tem que reclamar, tem que deixar o protesto da forma como o Diniz deixou mesmo, porque, cara, assim, você vai praticar um jogo de Série A, futebol da Série A, o gramado precisa ser condizente com o jogo de Série A, né, gente? Vamos combinar. Agora, é interessante a ótica do Vojvoda, porque assim, não é o que muita gente pode falar assim, o Vojvoda tá passando pano, né? Não, assim, se eu for ficar reclamando de tudo que eu não controlo, é uma coisa que ele fala, né? Assim, se eu for reclamar das coisas que eu não controlo, né, não adianta, cara. Assim, eu preciso fazer o que eu posso controlar. O que eu posso controlar? Eu posso controlar isso. Esses atletas que eu tenho à disposição. O adversário vai tentar propor e vai dificultar o jogo. Eu posso tentar controlar o nosso jogo, do nosso lado. Se o adversário der um nó na gente, é mérito deles. Mas se não, eu posso controlar, eu posso tentar mudar o jogo, eu posso mudar alguma coisa, eu posso tentar dar um nó neles. O gramado ruim. Gramado é ruim para todo mundo. Arbitragem ruim para todo mundo. A gente pode ser prejudicado um dia, no outro nosso adversário vai ser prejudicado. E assim a gente segue. Isso eu não controlo. Eu gosto muito dessa visão do Vojvoda, porque assim, cara, existem coisas que não competem a ele. Eu gosto da postura do Diniz, porque hoje é o treinador da seleção brasileira. E ele falar essas coisas, eu acho que pode ter um impacto diferente. Pode ter ele não tem poder nenhum hoje, né, na CBF, mas ele pode, cara, usar esse cargo de treinador da seleção brasileira, mesmo que temporário, para exercer algum tipo de influência, para que, cara, assim, vamos tentar construir um negócio melhor? Vamos tentar construir um produto melhor? A seleção brasileira é um baita produto, mas o futebol brasileiro também é. Vamos construir uma coisa diferente? Vamos fazer uma coisa diferente? Eu acho que ele pode usar. E ele falando isso como treinador da seleção brasileira, eu acho fundamental. Agora, os outros treinadores é difícil, assim, vai ficar reclamando? Eu sempre falo aqui, eu falo do Abel, é importante você deixar o seu protesto, o seu manifesto. Ainda mais um Abel, que é um cara muito perseguido, muito amado e muito perseguido. Ele é perseguido para o bem e para o mal. Tudo que ele falar vai dar notícia. Então as pessoas vão comentar. Agora, assim, se o Vojvoda ficar reclamando, vai gerar ibope? Não vai. Então, assim, cara, não adianta. Com todo respeito ao Vojvoda, mas assim, não vai. Então, assim, o que eu posso controlar? É o meu futebol, é o meu dia a dia, é o meu treinamento. E é isso que eu vou focar. Gosto muito do Vojvoda, porque, cara, assim, o gramado é ruim? Foi horrível. Mas é ruim pra gente, é ruim pra nós e é ruim pra eles também. Então, o jogo fica equivalente, né? Se os caras venceram, bom pra eles. Eles foram felizes. Mas o gramado é ruim para todo mundo, né? É um outro ponto de vista. Por isso que eu gosto muito de ouvir o Vojvoda. A gente raramente traz aqui, mas eu gosto muito de ouvir o Vojvoda. E gostei muito da coletiva do Diniz. Acho que, assim, torço para que ele não tem influência nenhuma agora, hoje, mas assim, com o tempo, se ele conseguir até bons resultados com a seleção brasileira, que eu torço muito e eu espero que ele consiga, e eu acho que ele vai conseguir, ele aumentar essa influência que ele tem internamente na CBF, cara, e mudar algumas coisas no futebol brasileiro. Cara, assim, algumas coisas precisam ser mudadas. Se a gente quer ter uma seleção brasileira padrão Europa, a gente tem que ter um futebol brasileiro cada vez mais padrão Europa. E do jeito que tá, não dá. Com essa arbitragem do jeito que é, com o gramado do jeito que a gente tem, fica difícil, né? Ia ser legal, cara. Espero que ele consiga algum dia. Ainda é muito cedo, mas algum dia espero que ele consiga, tá? Gente, agora sim eu encerro. Muito obrigado. A gente fez um formato diferente. Espero que você, torcedor, tenha curtido.
se estressou um pouquinho, cara, eu tô com a orelha quente ainda, eu tô com o headset aqui, cara, não devia ter ouvido a coletiva do Lucha com vocês, mas faz parte do jogo, tá? Vou encerrar por hoje, agradeço você que nos acompanhou até aqui, fica o meu profundo agradecimento de coração, deixa uma moral pra gente, eu vou encerrar, amanhã a gente traz mais notícias esportivas, né? Hoje a gente passou meio na correria, mas amanhã a gente traz mais notícias esportivas pra vocês, tá? Agradeço muito, forte abraço, ótima semana a todos e até amanhã. Tchau.